Como conseguir um closet minimalista? Como aplicar o estilo minimalista ao nosso guarda-roupa? Queremos ter menos coisas em casa, queremos ter menos peças, queremos mais foco naquilo que é essencial, aquilo que tem valor para nós e queremos apostar na qualidade. O que é um closet minimalista? É o que temos que entender logo de princípio. Ele tem apenas o essencial para o nosso dia a dia. O foco vai estar na funcionalidade das peças, na simplicidade, na qualidade e na versatilidade. São princípios do minimalismo que eu já falei em vídeos anteriores e hoje neste vídeo vou mostrar alguns exemplos de closets de estilo minimalista. Antes de mostrar as ideias dos closets minimalistas e organizados, não podia deixar de referir os princípios do minimalismo, alguns dos princípios que regem esta tendência tão em voga nos dias de hoje e que também já referi anteriormente num vídeo sobre organização e minimalismo. Simplicidade. Queremos estilo simples, não só de arquitetura e design, do próprio desenho do nosso roupeiro, que tem tendência a ter linhas retas, simples, cores claras, materiais naturais. Tudo isso vai nos transmitir aquela sensação de menor quantidade, menor ruído visual, mais sensação de paz e bem-estar quando estamos nesse espaço, que nos dá também maior rapidez na escolha e na decisão da vestimenta, mas também mais consciência sobre aquilo que vamos usar, que nos fica bem e que gostamos, que compramos realmente com mais consciência. A funcionalidade, a estética limpa, o desapego, a qualidade e o espaço negativo. Faz todo sentido que um espaço, se é minimalista, tenha uma estética mais clean. Então, as imagens que vamos ver aqui neste vídeo são imagens que mostram realmente aquilo que está só porque tem que estar e não há excessos nunca. Daí o desapego. É muito importante praticar o desapego quando falamos de minimalismo, porque no minimalismo não há acumulação, não há excessos, tudo é pensado com detalhe, mas também com frugalidade e, portanto, nunca há aquele ruído visual da quantidade excessiva de peças e aqui estamos a falar do nosso closet, portanto, temos que pensar realmente com consciência quantas peças é que nós queremos aqui e se adequamos ao espaço, porque a questão do espaço negativo é precisamente reservar algum espaço livre, ou seja, não ter nada nesse espaço, espaço que não contém objeto nenhum, também porque nos dá essa sensação de maior calma. Nós não podemos ver objetos em tudo quanto é canto, porque esse excesso de informação é o que nos cansa e muitas vezes nos confunde. Vamos aplicar então estes princípios do minimalismo ao nosso closet e à hora de montar o closet. Por que não montar um closet minimalista de raiz? Vamos pensar que vamos para uma casa nova ou remodelar o nosso quarto e vamos destinar uma nova área de vestir para as nossas roupas, calçado e acessórios. Ou então fazer o exercício contrário, que é pegarmos naquilo que já temos e ir começando a retirar o que realmente não tem interesse e deixamos ficar aquilo que é realmente mais importante. E vamos ficar com o aspecto das imagens que eu vos vou mostrar a seguir. Nestes 6 exemplos que eu vos vou mostrar, quero que pensem que tudo isto se constrói ou se desconstrói. Nós podemos pensar num closet e começando a colocar lá as peças que para nós são determinantes, que não queremos abdicar, ou então usamos aquilo que já temos e começamos a retirar aquilo que já não nos diz nada, ou porque não serve, ou porque não usamos, ou porque não gostamos. Tem que fazer sentido. O minimalismo é uma filosofia de vida e prende-se com vários valores, alguns princípios, como eu já referi, mas à medida que formos vendo estas imagens, vão reparar que tudo está colocado de forma minuciosa nos espaços, como de forma estratégica. Isso é a consciência do minimalismo, não é ter só porque sim ou porque se foi deixando para ali as coisas, mas são coisas com significado, reduzindo ao mínimo. E como isto é um processo, nós não somos minimalistas por natureza, porque não crescemos assim, não fomos educados assim, faz sentido que agora, ao estudar o minimalismo para pôr em prática, vamos pensando no nosso caso e colocar em prática realmente estes princípios. Neste primeiro exemplo, vemos um roupeiro com 4 portas
e só duas delas é que estão abertas, portanto, só neste espaço é que nós conseguimos ver o que lá está. Presumimos que nas outras duas portas não tem roupa de vestir, nem calçado, terá outros objetos, portanto, o closet cingiu-se apenas a estas duas portas. E o que nós vemos pendurado no varão são partes de cima e casacos. Depois, na primeira prateleira, uma mala e malhas grossas, algumas suéteres. Depois, na primeira gaveta, os acessórios. Na segunda gaveta, roupa interior e pijamas. E na prateleira de baixo, o calçado. Neste caso, vemos 4 pares de sapatos e ali por baixo da cadeira ainda vemos um par de sapatilhas. E esta imagem realmente dá que pensar, menos é mais. Será que nós conseguiríamos viver com um guarda-roupa assim? Continuamos com outra ideia de closet minimalista e imaginem que existem organizadoras profissionais e consultoras de imagem, poucas ainda, mas que já começam a trabalhar neste sentido de atender clientes em que fazem uma curadoria ao closet, ou seja, veem toda a constituição do guarda-roupas e começam a ajudar a cliente a fazer ali uma criterização, uma seleção muito rigorosa das peças que tem. Claro que temos que ter a vontade de ficar assim reduzidas ao mínimo, mas pode ser um exercício interessante, que seja repetido, que não seja feito tudo de uma vez, porque também não é eficiente, pode ser contraproducente e até traumático, mas vamos pensar que nós próprias, se não precisarmos de ajuda e se já gostarmos deste estilo, começarmos a refinar cada vez mais o nosso visual, porque o objetivo é mesmo esse. O estilo minimalista também é conhecido pela sua sofisticação e elegância, porque a elegância está na simplicidade. Como tal, vamos apurando o nosso estilo e vendo as peças de maior qualidade que temos no nosso roupeiro e também aquelas que têm o melhor caimento, aquelas que nos caem na perfeição, que se ajustam perfeitamente à nossa imagem e, como tal, nós vamos aprimorando. Por isso é que eu gosto tanto do estilo minimalista, porque é um exercício de nos irmos melhorando constantemente, nós próprias. É um exercício com nós mesmas e também é autoconhecimento. Neste caso, na prateleira superior, nós temos sapatos formais e caixas para armazenamento. Não sabemos o que é que lá está, mas partimos do princípio que são coisas que não são usadas naquele momento, normalmente para troca de estação ou até objetos de maior valor que têm que estar ali protegidos por algum motivo. Depois, no varão, sempre o mínimo possível de peças, neste caso ele está bem aproveitado, porque também tem peças mais volumosas, tem partes de cima, tem vestidos e tem casacos, das cores que fazem parte da cartela de cores da pessoa que vai usar as peças. Depois ali na prateleira, por baixo do varão, temos acessórios, sapatos informais, neste caso é um par de sandálias, e malhas mais finas, mais frágeis, portanto está ali aquilo que é usado no dia a dia e que está à mão para ser usado, retirado rapidamente. Depois, na gaveta que se vê ali, estarão roupa interior e pijamas. Lembrar que a simplicidade é um princípio do minimalismo, mas também da organização. E aqui nós vemos closets minimalistas e organizados. E pensem que com minimalismo é muito mais fácil ter um espaço organizado, porque são poucas coisas e, como tal, é fácil implementar uma ordem. Nós vamos saber tudo o que temos e vamos saber onde está tudo. E, portanto, facilmente chegamos aos objetos. Isto poupa-nos imenso tempo e trabalho. Além disso, a manutenção do closet é muito menor, porque temos menos peças vão para lavar, trocamos menos vezes de roupa, no sentido em que, pela versatilidade das peças, nós fazemos várias combinações, mas também temos que ter em atenção essa questão. Por isso é que falamos de qualidade e de versatilidade, porque queremos que as peças durem. Normalmente são investimentos, não quer dizer que sejam peças caríssimas, mas que sejam feitas de bons materiais, normalmente de materiais naturais e duráveis que são mais resistentes às lavagens ou à própria utilização do dia a dia. Mais outro exemplo para inspiração de closet minimalista. Aqui vemos uma parte de um closet em que na prateleira de cima se colocou as calças, os diferentes pares de calças por cores e também divididos com estas divisórias de prateleira para servir ali de nichos e categorizar o espaço.
Não é que fossem necessárias, não eram, mas optou-se por colocar assim. Depois, no verão, as partes de cima e os casacos, tudo estilizado, claro, mas já pronto a usar e, neste caso, de acordo com o estilo pessoal da pessoa que costuma usar aquelas peças, dobrando as mangas para cima. O calçado aqui ocupou duas prateleiras. Vejam que, neste caso, apesar de tendência mais minimalista, aqui a pessoa que é dona do closet gosta ainda de variar em termos de calçado e faz sentido se tivermos um clima que assim o exija, que precisemos de ter sapatos fechados, abertos, mais quentes, mais frescos, mais leves e também a nossa vida social, se nos obriga a utilizar coisas mais formais, mais de cerimónia ou então mais informais. Temos que adequar sempre à nossa realidade. A estética limpa e o espaço funcional. Mais uma vez, outros princípios do minimalismo que eu gosto sempre de ir reforçando. O que é que acontece? Neste espaço, que normalmente tem fundo branco ou de cores neutras e tons de madeira ou madeira, nós vemos que o closet é constituído por tons neutros. Além do denim, da ganga, nós vemos camisas brancas, malhas cinza, calçado preto, tonalidades de cinza. Tudo isso também é pensado, mas o minimalismo tem a sua paleta de cores, mas não quer dizer que nós tenhamos que seguir essa paleta de cores ou essas paletas de cores. Reparem também que, apesar de poderem existir estampas, elas também são estrategicamente pensadas, não é qualquer estampa. Portanto, à medida que vamos refinando o nosso estilo, vamos também ganhando consciência sobre isso e adequando ao nosso gosto pessoal e àquilo que nos favorece. Aqui nós vemos ainda um cesto de apoio, que pode ser cesto de roupa suja, pode ser cesto de peças para arranjos de costura, não digo cesto de doação, porque aqui as peças são tão poucas que não faz sentido esses cestos aqui. Isso é para quem tem muitas peças no guarda-roupa. Aqui é mesmo, provavelmente, um cesto de roupa suja. E depois os acessórios, poucos, que estão visíveis, estão pendurados na porta. E aqui é um chapéu e uma bolsa de cintura. E reparem também que este pequeno suporte de pendurar na porta ou de fixar à porta foi colocado aqui, mas tem que ser colocado também de forma planeada. Temos que ter a certeza se ao fechar a porta ele vai caber. Gosto sempre de lembrar este aspecto, porque quando estamos a organizar um espaço, temos que ter a certeza que isto acontece para não investirmos em vão ou depois termos que mudar de planos e colocar o organizador noutro local. Porquê é que o espaço está organizado? Nós temos aqui vários princípios de organização implementados. Temos a setorização, ou seja, cada área é um setor. Temos espaço para calças, espaço para peças de pendurar, espaço para calçado, espaço para acessórios. Depois, esta estética limpa e minimalista é agradável de ver. Nós gostamos de ver estes espaços que nos inspiram também a trabalhar neste sentido. E reparem como a ausência de cores fortes, de cores mais berrantes, também nos faz descansar o olhar. Outra opção de closet semelhante ao que já vimos anteriormente, mas aqui também com mais peças e mais espaço de gaveta, porque às vezes nós optamos por um estilo mais minimalista ou de tendência mais minimalista porque de facto não temos espaço, não podemos inventar relativamente ao espaço. E mesmo tendo estações diferentes no ano e sendo obrigadas a ter roupa de verão e roupa de inverno, nós temos que nos cingir àquele espaço e, portanto, é impossível termos demasiados objetos. Aqui, mais uma vez, na prateleira superior, colocaram cestas de armazenamento e reparem que não são quaisquer cestas ou caixas, são cestas com uma estética bastante apelativa, são as duas iguais, portanto há ali uma simetria, porque tem o par de sapatos no meio e também não são os sapatos quaisquer, são os sapatos de tacão muito alto e muito bonitos em pele e, portanto, serão os sapatos preferidos de cerimónia desta pessoa ou até os únicos, nós não vamos saber, apenas imaginamos. E a seguir temos no verão, claro, as peças que são de pendurar, partes de cima, alguns vestidos, casacos, mas não muitos, ou seja, pouca coisa de cada categoria, aquelas que são realmente necessárias e as favoritas. Depois, mais uma vez, naquela prateleira nós temos acessórios, os sapatos do dia e a bolsa. Claro que esta questão dos sapatos do dia
tem que se ter em atenção a limpeza do sapato, porque o sapato anda no chão e suja, portanto contamina, conspurca o espaço e nós não queremos isso. Claro que isto é feito para a fotografia, mas temos que pensar onde é que vamos colocar os sapatos. Se à porta de casa, se no closet, o que é que faz sentido colocar no nosso pouco espaço. Depois as gavetas têm que ter alguma utilização. Neste caso, nós não vemos a roupa interior nem os pijamas, portanto vamos assumir que esses itens estão numa das gavetas e depois na outra gaveta temos as partes de baixo e as malhas grossas. Portanto, se esta pessoa não veste só vestidos, se ela também utiliza calças ou calções ou saias que possam ser dobradas, tem que estar ali numa gaveta. Mas como é um closet minimalista, não serão muitas. E depois há ali um espaço para calçado, com uma altura suficiente para colocar sapatos, ténis, botins e, portanto, é aquilo. Este é o closet minimalista. Sempre valorizando a qualidade dos itens em vez da quantidade. E, olhando novamente para esta imagem, pensemos, será que eu era capaz de viver assim? Ir alternando as peças, porque se as peças são duráveis, elas vão durar bastante tempo. E se nós queremos alternar ou investir em novas peças, temos que pensar conscientemente e deixar ir alguma para que uma nova entre. Esta opção, um bocadinho mais realista para muitas de nós, que ainda estamos neste processo de consciencialização do que é o minimalismo e de querermos adotar este estilo e irmos trabalhando para isso ao longo dos anos, vemos aqui também um espaço reduzido que pode ser muito aproveitado, mas na verdade ele cumpre os critérios da organização e os princípios do minimalismo, porque ele podia estar todo completamente ocupado e podia ser aproveitado ao máximo, de outra forma, sem ser assim. Mas o minimalismo fala no espaço negativo, portanto há de haver espaços vazios, espaços ocos, também para nos darem a sensação de amplitude, de maior espaço, mesmo onde parece não haver espaço. Então aqui existe também uma prateleira que normalmente serve para armazenamento, como fomos vendo. Tem aqui duas cestas iguais e no meio tem dois vasos. Portanto, há aqui um espaço simétrico que nos transmite sempre a sensação de calma. Falo muito na simetria, também na organização. Não é que ela seja determinante, não é o mais importante, mas sem dúvida é um aspecto que valoriza estes espaços e que os torna esteticamente mais apelativos e nos transmite mais ordem. O calçado aqui foi pendurado no varão, em vez de estar espalhado numa prateleira, colocado em caixas ou sapateira, foi colocado aqui, num organizador destes, com nichos e de pendurar no varão, que é uma ótima opção, porque se pode colocar vários pares. Depois temos as calças, também todas penduradas, os casacos e partes de cima a seguir, depois os vestidos e similares, casacos, agasalhos, enfim, e tudo até está por tamanhos, além de estar por categorias, está por tamanhos, e depois temos ali algo que raramente eu vejo em imagens de espaços organizados e falo muito nisto em todos os meus conteúdos para quem aprende comigo desde o início, desde o básico, o espaço vazio, reservar espaço. Mas Eliana, eu não tenho espaço. O meu problema é precisamente a falta de espaço. Eu sei, a mim também. E o meu maior desafio e o que eu gosto mais de fazer é transformar um espaço que não tem arrumação num espaço de arrumação. Mas é descobrir espaço onde ele não existe. E nós conseguimos fazer isso de várias formas. Neste caso, o chão podia estar completamente livre, mas não está, porque colocaram ali um cesto. Só que aquele cesto não tem nada. E só isso já nos transmite a sensação de calma, porque não há nada para fazer ali. Ele podia não existir, é verdade. Mas se ele está ali, é para dar alguma utilidade futura. Mas como não tem nada, é como se o nosso cérebro interpretasse: não há pendências, não há assuntos para resolver ali. Então, está tudo bem. E este espaço vazio, o espaço negativo, é muito importante. Não só em termos de organização, como também de minimalismo. E depois ainda temos aqui um outro suporte de sapatos. E reparem que foi tudo colocado estrategicamente. Há dois suportes para sapatos, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Serão da mesma pessoa? Serão de duas pessoas? Não sabemos. Mas a questão é que o efeito de simetria acontece e resulta, apesar de não haver simetria na parte central e haver mais cores do que aquilo que estamos habituados a ver em espaços minimalistas, houve aqui esta estratégia e por isso, como eu costumo dizer, e para quem me costuma ouvir, tudo é pensado ao pormenor, tudo é planeado na organização e no minimalismo antes de passar à ação.
Por isso é que eu gosto tanto destas duas áreas, da organização e do minimalismo. A casa tem vida, tirou-se esta foto, ficou registada, é óbvio que está estática, nós não sabemos o que se passou antes, nem o que se passou logo a seguir, como é que está o espaço hoje, mas eu tenho a certeza que foi desenhado com a melhor intenção e para mim resulta. A questão do descarte e do desapego é muito importante, mas é um assunto muitas vezes difícil de falar, porque nós temos a tendência a deixar entrar coisas em casa e raramente a deixar ir. Só mesmo quando já estamos completamente saturadas das coisas ou por algum motivo muito forte é que nós deixamos ir os objetos, mas é impossível termos um closet minimalista e, consequentemente, organizado se nós não fizermos este exercício. Então, o que eu sugiro é criarmos um armário inteligente. Isso sim é um bom exercício. Começarmos a olhar para o nosso guarda-roupas com mais consciência e, em vez de pensarmos o que é que vamos comprar a seguir, porque está em promoção, porque está em saldo, porque eu vi e gostei, ou outro motivo qualquer, vamos olhar para aquilo que já temos com muito discernimento. E aqui temos um charriot. Imaginemos que nós tínhamos acesso a um charriot, colocavam um charriot no nosso espaço de vestir e nós íamos complementando o charriot com as peças que queríamos mesmo manter, que são imprescindíveis para nós. Então vamos começando a colocar, tal como temos aqui neste exemplo, vestidos, calças, se usarmos, casacos, as partes de cima, bolsas, calçado, partes de baixo, enfim. E depois reservamos uma caixa, um cestinho para os acessórios. Já não falo de bijuteria, de joias, mas todo tipo de acessórios. E assim nós vamos construindo um armário inteligente. Quem tiver já a oportunidade de conhecer as suas cores, da sua cartela de cores, já fez a sua sessão de coloração pessoal com uma consultora de imagem e estilo, mais facilmente vai entender quais são as cores que realçam a sua beleza e que a favorecem. E sim, os neutros também estão nas cartelas de cores. O preto não está em todas as cartelas de cores e isso é muito interessante. Entender como a cor influencia no nosso aspecto, no nosso visual. Já para não falar do visagismo. Mas aqui estamos a falar de peças de roupa, estamos a falar também de imagem e estilo, porque o estilo minimalista valoriza muito a estética. E apesar de eu não falar de estética praticamente quando falo de organização de espaços, nestes vídeos em que falo de minimalismo eu gosto de salientar esse lado. Quem quer ter um closet minimalista ou de tendência minimalista valoriza aquilo que é prático, elegante e de boa qualidade. O que é que nós ganhamos com um closet de estilo minimalista ou um armário inteligente cada vez mais minimalista? Ganhamos mais tempo e energia, menos stress, mais economia financeira, mais espaço e organização. Isto, sem dúvida, ficou ilustrado nas imagens que eu vos mostrei. Mais tempo porque vemos tudo, temos pouca coisa, sabemos de cor exatamente aquilo que nós temos e, portanto, é muito mais fácil escolher e decidir. Não vou perder tempo à procura de nada, nem a pensar o que é que eu hei de vestir. Logo, vou ter menos stress. Isso não vai ser uma preocupação diária. Isso vai ser um prazer. Economia financeira, no sentido em que nós temos mais consciência das compras que fazemos. E não é necessário gastar muito dinheiro, mas é saber ser mais criteriosa na compra e na decisão de comprar. Vamos ter mais espaço, sem dúvida, se nós cumprirmos os critérios que eu referi anteriormente. Mas mesmo que isso não aconteça, nós vamos ter mais organização. E já de si, isso é excelente. Algo que reflete o nosso estilo pessoal, um closet minimalista e organizado. Tendo mais consciência, nós vamos escolher aquilo que realmente nos fica bem e não só aquilo que temos porque gostamos de variar ou compramos impulsivamente. Impacto ambiental reduzido, por isso mesmo, porque compramos com consciência, fomos ver a composição da peça e vemos de que material é que é feito e temos essa consciência de que queremos peças de materiais sustentáveis e duráveis também. Foco na qualidade sobre quantidade, isso é uma grande vantagem. A tendência das casas do futuro é serem mais minimalistas, porque não há espaço, não há tempo e nós queremos espaço e tempo. Então temos que deixar de lado aquilo que é mais materialista, o que é mais material. Então vamos nos focar na qualidade. E sentimento de leveza. Só de verem estas imagens e as imagens que eu vou passando nestes vídeos sobre minimalismo, dá para entender que realmente o minimalismo transforma os espaços e faz criar espaço onde ele aparentemente não existe. E não é viver com menos, mas é viver com mais qualidade de vida.
estas imagens e vídeos que nós vemos de espaços e ambientes minimalistas nos ajudam a entender que espaços ruidosos causam-nos confusão e cansaço. E excesso de informação nós já temos diariamente, mesmo muitas vezes sem procurarmos. Então, eu gosto de vos mostrar estas ideias. Espero ter-vos inspirado com estes closets minimalistas e organizados para começarmos a criar guarda-roupas mais conscientes, mais versáteis, de mais qualidade e mais sofisticados. E a propósito de sofisticação, nada melhor do que uma citação do famoso Leonardo da Vinci para terminar este vídeo. A simplicidade é a maior sofisticação. Temos que pensar nisto com mais tempo, demorarmos-nos nesta reflexão. Porque é que existe maior sofisticação na simplicidade? Há que estudar o estilo minimalista, há que observar e refletir, porque realmente nós estamos cansados de excessos a todos os níveis. E a vida hoje, em 2025, é demasiado corrida, por isso é que no pós-pandemia nós procuramos tanto a paz no lar e a organização no lar. E também veio uma onda de tendência minimalista. Então, podem contar com mais vídeos sobre organização e minimalismo aqui no canal. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação. Até ao próximo vídeo.